Abre sua Bíblia em Êxodo, eu ia falar Mateus, Êxodo, capítulo 3. Quero ler com vocês até o versículo 5, Mateus 3, do verso 1 ao verso 5. Vamos lá. Mateus capítulo 3, a partir do verso 1. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou, por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava. E então, do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Eu quero pensar com vocês um pouco sobre essa expressão e esse desafio de terra santa. Êxodo 3, do 1 ao 5. Não foi isso que eu falei? Eu falei o quê? Mateus? Eu falei Êxodo, vocês todos entenderam Mateus, né? Mas tudo bem. Acho que a pandemia fez mal a vocês. É Êxodo 3, do 1 ao 5. Beleza? Isso aí. Eu quero pensar sobre essa expressão terra santa. O perigo de pensarmos que terra santa hoje é um lugar. Mas a possibilidade de nós mesmos ser essa terra santa para a nossa geração. Quando vemos as manifestações da presença de Deus ao longo da Bíblia, nós vemos que passou por lugares, especialmente no período que tinha o templo em Jerusalém, ali era o símbolo da presença de Deus na terra. A própria terra de Israel era considerada a terra santa, terra do povo escolhido por Deus. Mas hoje nós sabemos que, a partir do evento de Jesus, da obra salvadora de Jesus, da vinda do Espírito Santo habitando na sua igreja, nós não estamos mais limitados a um lugar. Por mais que tudo isso signifique para nós, podemos realizar os cultos presenciais, seja tão significativo e importante para nós, nós temos o desafio de olhar para esse momento que nós vivemos como uma oportunidade de resgatar este ensino bíblico de que a igreja está onde nós estamos e que a igreja atua onde nós atuamos. E nós podemos então romper de maneira exponencial esse tradicionalismo de fazer do nosso espaço físico o templo e limitar as nossas atuações ao nosso espaço físico. Eu creio sim que temos o privilégio de termos um bom espaço físico e devemos fazer um uso adequado desse espaço físico e usá-lo da melhor maneira possível, extraindo do nosso espaço físico o máximo que ele pode nos dar como oportunidades de servir. Usar com ousadia todas as salas que temos aqui no fundo. Temos, eu não sei ao certo, mais de 8 salas. Acho que temos 8 salas aqui, mais 6, 7 no outro prédio.
E nós devemos sim valorizar esse espaço físico e tirar desse espaço físico, extrair dele o máximo que ele pode nos oferecer, para que possamos, com alegria e expressão, sermos igreja. Podemos pensar e crer que esse espaço físico é um presente de Deus para nós. E se Deus nos presenteou com esse espaço, é porque Ele quer que nós usemos esse espaço. Coisa boa quando você dá um presente para alguém e você vê se alguém usando esse presente bem. Você fala assim, valeu a pena ter dado esse presente a essa pessoa, ele está fazendo um bom uso desse carinho, desse presente, desta oportunidade. Você dá uma oportunidade a alguém e a pessoa faz o bom uso desta oportunidade e faz dessa oportunidade um momento de ascensão, de crescimento. E Deus tem nos dado esse presente e essas oportunidades como nosso espaço físico. E esse espaço ele precisa ser valorizado, dimensionado e explorado ao máximo, para que nós possamos servir como igreja, servir a própria comunidade de fé, os próprios irmãos que fazem parte da igreja, mas servir a sociedade como um todo, porque a igreja, ela é de todos nós, e a igreja ela é da cidade. Tem um dono da igreja, a igreja é da cidade, e ela deve servir então a cidade em que ela está inserida. Quando Moisés ele chega naquele lugar, e Deus fala que aquele lugar é uma terra santa, é dentro de um contexto teológico da época. Deus já havia se manifestado de outras maneiras, no Éden, face a face ali com Adão e Eva, capítulo 3 de Gênesis, tentar não errar aqui mais os livros, né? Na virada do dia, Deus conversava com o casal. Depois, através dos altares, vários personagens bíblicos, Noé, Abraão, fazendo os altares, Isaac, Jacó, e a presença de Deus se manifestando aqui na sarça ardente. Depois do tabernáculo, quando o povo sai para o Egito, sai do Egito, né, para a conquista da terra. Depois o templo em Jerusalém. E agora é a igreja. Nós somos a terra santa da nossa geração. Então a terra santa ela não é mais um lugar. Ela não está mais presa a um espaço geográfico. A terra santa ela se manifesta nas nossas responsabilidades, naquilo que nós realizamos, naquilo que nós fazemos como igreja, naquilo em que nós nos pomos a atuar como povo de Deus, resgatado, transformados pelo sangue de Jesus. Então a Terra Santa é a minha responsabilidade como igreja. A Terra Santa é a sua responsabilidade como igreja. Porque a presença de Deus, ela é sentida, ela é manifesta, ela age de maneira transformadora à medida que nós, como igreja, atuamos no mundo. E onde estamos no mundo, atuando como igreja, a presença de Deus, ela está se manifestando no mundo. A sarça está ardente, está ardendo. As pessoas estão ficando impressionadas, como Moisés ficou impressionado. Como isso é possível? Como que isso pode acontecer? É tão somente a manifestação da presença de Deus no mundo através de uma igreja atuante. Então a presença de Deus ela se manifesta através daquilo que a igreja representa. Aquilo que a igreja representa para o próprio Deus. Aquilo que a igreja representa para a sua própria comunidade de fé, as pessoas que fazem parte desta igreja. Aquilo que a igreja representa para a sociedade, para a comunidade maior, para a nossa cidade.
Isso é uma pergunta que nós precisamos responder. O que a nossa igreja representa para a nossa cidade? O que as pessoas veem nesta igreja? O que a nossa cidade recebe desta igreja como expressão da presença de Deus? Quais são as impressões que nós causamos na nossa comunidade, na nossa sociedade, como igreja? Seja como igreja, instituição, aquilo que nós realizamos, carregando o nome Ibacem, de um projeto realizado pela congregação, pela igreja, mas seja também por aquilo que nós realizamos como pessoas que onde estamos representamos a igreja. Qual é o impacto que nós causamos na vida dessas pessoas? Qual é a diferença que esta igreja faz? Qual é a impressão que Deus tem de nós? Se Deus tem uma ideia, se Deus tem um projeto para uma igreja, e cremos que Ele o tem, quando Deus olha para aquilo que Ele idealizou para a igreja dEle, e quando Deus olha para nós, o que Ele está vendo? O que Ele está enxergando? O que Ele está sentindo? Imaginemos nós que, se temos um projeto, se temos uma empresa, se temos um grupo, e temos uma ideia do que esse grupo, se lideramos uma instituição, e temos uma ideia do que essa instituição tem que realizar, e você deixa descrito esse projeto, essas suas intenções, e chega um dado momento que você olha para a descrição e você olha para aquilo que as pessoas estão fazendo, como as pessoas estão atuando, como as pessoas estão agindo. E é natural que você faça a comparação daquilo que está escrito e daquilo que está se fazendo. E aí você vai fazer a sua avaliação, está de acordo, o que precisa ser corrigido. Eu penso que isso é uma responsabilidade nossa, olhar para isso. E olhar com muita seriedade o que Deus espera de uma igreja no século 21. E o que nós fazemos como igreja, que somos do século 21. E sempre que percebemos algo que está se distanciando do que Deus espera, nós precisamos reconhecer e retornar, e atuarmos diante daquilo que Deus deseja mesmo. Mas o que diferença fazemos também para os próprios membros da igreja? Para as próprias pessoas que fazem parte da igreja. Qual é o impacto que temos na vida dessas pessoas? O que de fato fazemos que transforma a vida dessas pessoas? Que abençoa a vida dessas pessoas? Que torna a vida dessas pessoas mais produtiva, que melhora a sua espiritualidade, que melhora o seu relacionamento com Deus. Precisamos nos olhar como igreja e fazer esse tipo de avaliação, pensando na própria comunidade de fé. Porque todos nós temos uma expectativa para a igreja. Temos ou não temos? Nós temos e devemos ter. Como pastor tem, vocês como membros têm. Correspondemos a isso, nossas expectativas estão de acordo. Precisamos pensar sobre isso. Que diferença fazemos também para as outras pessoas? Vivemos num mundo tão difícil. E a igreja ela precisa ser essa agência transformadora deste mundo. Nós, às vezes, temos como crentes, como cristãos, como igrejas, e como igreja, e como Ibacem, algumas linhas de argumentações que não correspondem com a razão da nossa existência. É comum ouvir igrejas, e às vezes nos pegamos,
nos queixando de como é difícil ser igreja hoje. Como que o povo tem o coração duro? Como que as pessoas, elas não querem saber de Deus? Como a cabeça do mundo está virada? Que mundo é esse violento que nós vivemos? Nós não podemos sair de casa com segurança. Que mundo é esse que ainda, em pleno século XXI, se manifesta com tantas lutas relacionais e sociais que já deveriam ter sido superadas há tanto tempo? Pensando em racismos, em tantos outros ismos que temos. Mas ora, se não é para isso que nós estamos aqui, ou nós queremos esperar uma circunstância ideal para sermos igreja? Essa é a circunstância ideal. Onde que a luz tem que acender? Onde está escuro. Quando está claro, você não acende a luz. Não precisa. Agora, onde tem trevas é que a luz tem que entrar e brilhar. Quando que você salga uma carne? Quando ela corre o risco de deteriorar. Por que nós não salgamos mais carne? Tanto quanto se fazia antes. Porque tem freezer, tem geladeira, tem esses negócios aí. Então, quanto mais o mundo está deteriorando, mais o mundo precisa da igreja. Quanto mais trevas, mais precisa da luz. E é por isso que Jesus disse que a igreja é a luz do mundo, o sal da terra. Então, as dificuldades que nós chamamos de mundo, que o mundo apresenta, justifica a nossa existência. É por isso que estamos aqui. Para atuar nesses lugares. E transformar esses lugares com as verdades e com a presença do reino de Deus. E agora esse retorno da pandemia, eu penso que essas coisas precisam ser discutidas e faladas, e precisamos, com responsabilidade, atuar de fato no mundo como igreja. Sermos uma igreja que o mundo precisa. Uma igreja que as pessoas estão clamando por ela. Toda a sociedade precisa de uma igreja. Porque toda a sociedade precisa ser amada. E a igreja, em essência, é uma comunidade amorosa. Porque a igreja, ela existe sobre a base do amor. A base da existência da igreja é o amor de Deus, é a graça de Deus. Não fosse o amor de Deus, não estaríamos aqui. Logo mais participaremos da celebração da ceia do Senhor, que é a maior manifestação do amor de Deus para conosco. Toda a sociedade está se deteriorando e precisa do poder do Evangelho. Então toda a sociedade precisa de uma igreja amorosa. Toda a sociedade precisa de uma igreja acolhedora. Toda a sociedade precisa de uma igreja despreconceituosa. Pastor, você vai aceitar tudo que é pecado? Não, na verdade, nada que é pecado, mas o preconceito é pecado. Então, a igreja não pode ser preconceituosa. Ela precisa amar, acolher, transformar, restaurar, brilhar, atrair, atuar, impressionar. Para isso que nós existimos como igreja, é claro, para glorificar a Deus. Mas não faz sentido nós limitarmos a nossa expressão de adoração a Deus somente com a música e culto. Existem muitas maneiras de expressarmos nossa adoração a Deus, e que faz muito mais sentido.
Cantamos, 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 realizamos atividades e mais atividades. E tudo que é mal, que é pecado, que a violência aumenta. Então tem alguma coisa que está fora do bumbo. Tem alguma coisa que a marcha não está direito. Nós precisamos nos olhar como igreja e pensar sobre estas coisas. E isso é possível. Isso é possível, porque nós só precisamos de uma coisa para isso. Nós só precisamos ser igreja. Só ser igreja. Porque não está em nós pegar fogo sem se consumir. O poder que estava acontecendo ali não estava na sarça. A sarça só estava no lugar certo, na hora certa, sendo quem ela nasceu para ser, uma sarça. Mais nada. Quem fez tudo foi Deus. Nós só precisamos ser igreja. Nós só precisamos ser o povo lavado e remido pelo sangue de Jesus, comprometido em fazer a obra do reino de Deus. Porque é Deus quem vai fazer a obra. Sem esperar a melhor condição favorável. Porque a igreja existe justamente porque as condições são desfavoráveis. Toda comunidade pode ser maravilhosa, seja a comunidade de fé, seja a comunidade geral, se nós nos dispormos a um serviço sacrificial, comprometido, abnegado, realmente estivermos resolutos em fazer a vontade de Deus. Toda cidade precisa de uma terra santa, de um povo que manifeste a presença de Deus, que manifeste a vontade de Deus, que santifique o lugar onde ela está, porque ela é tão somente um canal onde a presença de Deus vai se manifestar. Então eu quero convidá-los a nós participarmos da ceia do Senhor nesta noite, com esse sentimento de que nós podemos fazer muita diferença em nossa cidade. Nós podemos fazer muita diferença na nossa geração. Nós podemos nos comportar e agir com grandeza, como igreja. Porque a grandeza de uma igreja não está no seu número de membros, não está no seu patrimônio. A grandeza da igreja está no seu caráter, na sua fidelidade às Escrituras, no seu temor a Deus, no seu compromisso em transformar a sua geração como o poder do Evangelho. É claro que os números, eles são indicadores. A grandeza de uma igreja não está no seu número de membros. É claro que não. Mas uma igreja, há muito tempo em um local, e que não acolhe ninguém, é um indicador. Está dizendo alguma coisa. Ou que acolhe muito pouco, muito aquém do que ela pode, ou do que ela poderia. Está dizendo alguma coisa. Uma igreja com um número de pessoas, e esse número de pessoas, ele não é visto nas atividades, no compromisso, no comprometimento com tudo que a igreja realiza, nas próprias contribuições financeiras, é um indicador. Então os números, eles são indicadores, mas a grandeza de uma igreja está na sua fidelidade, no seu temor a Deus, no seu caráter, na sua disposição de atuar, na sua
plenitude do Espírito Santo, que onde ela está presente, ela manifesta a presença transformadora do poder do Evangelho. É nisso que está a grandeza do povo de Deus. Agora isso, obviamente, vai atrair pessoas, porque vai transformar, vai salvar, vai acolher, vai abençoar, vai ser um lugar aprazível, gostoso de se estar. Nós podemos ser uma igreja pensando nesse conceito de grandeza, muito maior do que somos. Nós só precisamos ser igreja, para o fogo arder sem se consumir, que santifique o lugar e que revele a presença de Deus. Porque o fato de arder sem consumir não estava em nada relacionado com a sarça. Era aquele pé de sarça. Podia ser outro. Podia ser uma bananeira, que é a terra da banana, né? Podia ser o pé de pupunha, que aqui é a terra da pupunha também. Podia ser uma grama, podia ser o pé de flor. Porque o que fez a diferença foi a presença de Deus ali. Nós podemos brilhar, santificar o lugar e atuar como o poder do Espírito Santo de Deus, sendo tão somente a igreja de Cristo, olhando para as Escrituras, com fidelidade, com compromisso, com destemor, mas sobretudo com amor a Deus, sobre todas as coisas, e amor às pessoas, porque tudo mais se resume no amor. Eu quero orar com você. Gostaria que você baixasse sua cabeça, fechasse seus olhos. Gostaria que assumíssemos esse compromisso, você também que está em casa, de sermos esta igreja. Uma igreja expressiva nessa cidade, nesse local. Que esse tempo de paralisação tenha nos feito refletir sobre essas coisas e possamos voltar com o ímpeto de sermos a igreja que Deus deseja que sejamos nesse local. Usar uma figura de linguagem aqui, sermos a igreja que Deus sonhou que ela fosse no dia 20 de setembro de 1981. No dia 20 de setembro de 1981, essa igreja estava sendo organizada. E Deus tinha um sonho, tem um sonho para esta igreja. E que nós possamos realizar esse sonho, nos colocarmos nas mãos de Deus, para que esse sonho se realize. E nós sejamos a igreja que Deus sempre quis que sejamos. Pai querido, esse é o nosso compromisso. Nós queremos que o Senhor faça isso com esta igreja. Que o Senhor atue desta maneira nesta igreja. Que essa igreja, ó Deus, venha ser essa sarça que arde e que torne o lugar que ela está a terra santa. Seja aqui, ó Deus, nas nossas dependências físicas, seja onde quer que estejamos. Que nós sejamos essa sarça que manifesta a Tua presença. E as pessoas, ó Deus, possam se curvar diante da Tua grandeza, do Teu amor, da Tua graça, do Teu poder transformador. Que sejamos, ó Deus, esta igreja que o Senhor almeja que sejamos. Ensina-nos e conduza-nos passo a passo, ó Deus, para que possamos exaltar e glorificar o nome do Senhor. E que possamos fazer diferença nesse lugar. Que possamos fazer diferença para o nosso próprio povo, abençoando o nosso próprio povo. A Igreja Batista Central em Cajati, mas que possamos também fazer muita diferença e abençoar muito a nossa cidade, sendo a igreja que o Senhor deseja que sejamos também para esta cidade. E que até os confins da terra
essa igreja seja instrumento de salvação, de transformação, de sinal verdadeiro e histórico do teu reino nessa geração. Nós pedimos, ó Deus, nós clamamos por isso, no nome de Jesus. Amém?